Olá, olá, boa tarde. Deixa eu clicar aqui. Ótima segunda-feira, já começamos aqui. Segunda-feira animada, com astral ótimo. Rê, querida! Lindona, saudade de você, viu? Tô esperando aqui meus companheiros de live. Deixa eu convidá-los. Tô vendo um sofá aí, gente. Pois é, gente, você acredita nisso? E agora? Quem sabe faz ao Virar a vivo? câmera. Quem sabe faz ao vivo? Dei uma palhinha do meu sofá, hein? Tudo Olá, boa bem? tarde. Isso faz parte, seu. Boa tarde, como vocês estão? Tudo Tudo ótimo, e bem? você? Também, tudo ótimo. Tô aqui, gente, mandando uns aviõezinhos. Tô vendo a Vou Rê fazer isso aqui aqui. também. A Rê é uma querida, uma Olá, seja amiga bem-vinda. que também é coach, que também é uma pessoa de altíssimo astral e tá aí. Ah, muito bem, seja Gente, bem-vinda. e aí, tá tudo certo? Animados para mais uma live? Segunda-feira, meio-dia. Já virou nosso horário cativo, né? Já. Tô, toda segunda estamos aqui para trazer, compartilhar um conhecimento. Acaba que a gente vai aprendendo, cada live a gente aprende um pouco, né? A gente transmite o conhecimento, mas sempre tem uma coisa nova aí que toca no coração da gente, né? E hoje a É, gente vai falar um tema super importante, né? super. Oi, Mega. gente, eu vou me apresentar rapidinho, porque eu tô vendo que a gente está se apresentando pouco ultimamente. Nós já estamos começando todas as lives já assim a 1000 por hora. Então vou rapidinho aqui antes da gente começar. Então quem está entrando lá na live ou quem vai assistir a live depois, né? Meu nome é Ludmila Meireles. Eu sou Master Coach, eu sou analista de perfil comportamental e sou aí sócia da Arshot Desenvolvimento junto com a Silvânia, junto com a Milka, né, que é uma empresa que nasceu aí para transbordar na vida desses estudantes, na vida desses jovens adultos que estão precisando de uma luz, né, que a Arshot significa justamente isso, né, uma tocha para iluminar o caminho dessas pessoas que ainda precisam de autoconhecimento e precisam de luz em qual carreira vão seguir aí pela frente, né? E com o autoconhecimento, isso daí já dá um direcionamento muito bom. E aí eu vou passar a palavra para os meus companheiros de live de empresa, Sil e Amilcar. Pode seguir aí. Bom, como sempre, ladies first, né? A gente já considera que é assim e tá, e é. Eu sou Silvânia Santos, sou mestre em gestão de recursos humanos, aqui pela Universidade do Minho, em Portugal, onde nós moramos. É, Sempre com uma experiência muito grande na área de recursos humanos, né, como profissional da área de RH, e a partir do meu mestrado e do nascimento do Arshot, né, da nossa empresa, decidi seguir pelo caminho da mentoria profissional, né, mentoria de carreira, tanto das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, como são esses jovens, por exemplo, que estão em fase de escolha de carreira, né, de definição de qual curso fazer, de como que o mercado se apresenta para esses jovens, quanto para os profissionais que estão fazendo uma revisão da sua carreira, né, repensando a sua trajetória de carreira,
fazendo outras escolhas profissionais e que estão em busca desse tipo de orientação. Então, uma mentoria profissional e de carreira para essas pessoas que nós podemos ajudar a direcionar, a pensar em alternativas, em caminhos, né? E a partir de outros projetos também que vão acontecendo. E recentemente certificada num assessment de confiança, que também é um outro tema que a gente vai trazer para conversar, porque é importante cuidarmos do nosso momento de autoconfiança, né? De como que nós estamos em relação à confiança em nós, nos ambientes em que nós estamos, né? E quais os comportamentos que nós temos que aproximam as pessoas de nós ou até nos afastam, né, das pessoas. E às vezes porque o nosso comportamento é que precisa ser revisitado e pode ser ajustado. Então, contem comigo aí para esses aspectos de carreira, tanto para os jovens que estão chegando, quanto para os profissionais que já estão no mercado de trabalho. Agora a gente deixa a Amilcar falar. Eu sou a Amilcar Santos, professor de português, literatura e redação, mas tenho feito trabalhos mais ligados ao processo de mentoria dos jovens para a escolha acadêmica e mesmo dentro da universidade, quando eles precisam de algum tipo de suporte e orientação, eu tenho trabalhado com mentoria. Esse tem sido o meu público. E faço parte da equipe Archote desde a sua constituição, né? Nós somos os fundadores do Archote. E é um trabalho que começou, na verdade, desde o ano passado, quando nós nos reunimos para discutir o projeto e para poder unir as nossas experiências para trazer aí para o público uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento de carreira, né? É importante também deixar claro que isso é um trabalho que envolve esse autoconhecimento, o processo de autorresponsabilização, um processo que é interno para que a descoberta de si mesmo seja o caminho para que o lado de fora floresça e consiga realmente trazer a felicidade e a realização para cada um. Nós acreditamos nisso, é o que nos une, e para isso nós temos aí um portfólio de serviços que é interessante. Tem não apenas trilha do conhecimento, mas também perfil comportamental, assessment de confiança, como a Lud e a Silvânia já falaram. Tem aí mapa de mentoria. Então nós temos aí um portfólio que atende a todas as pessoas que precisam desse tipo de ajuda. E o nosso trabalho com essas lives é trazer um pouco dos temas que nós acreditamos, né? Eu acho que é importante deixar isso claro, que as lives são aqui uma degustação daquilo que nós levamos para dentro das atividades, quando elas acontecem, de acordo com o perfil dos participantes. Então, ainda que os temas sejam assuntos bastante interessantes para muita gente, mas eles são vistos com a devida profundidade e com o olhar realmente ajustado, né? Como se fosse uma lupa ou um microscópio para dar aquele foco direto à situação de cada um dos participantes. Porque nós acreditamos que esse desenvolvimento individual ele é importantíssimo e que precisa ser trabalhado de acordo com o que cada um demanda. Porque se somos, né, indivíduos, as soluções têm que ser individuais. Não dá para pensar simplesmente numa solução tipo hambúrguer de grande rede, né? Porque não é assim que funciona. Somos pessoas, precisamos ter a nossa devida atenção e o cuidado que cada um merece. Então, acho que isso é bem a tocha que o Archote representa, né? Para iluminar o caminho de cada um e ser mesmo esse trajeto claro e direcionado que cada um merece. Porque esse merecimento também tem que ser dito, né, Lud? Nós temos que aceitar que nós merecemos essa oportunidade, assim como nós temos o direito de pedir ajuda para que a ajuda chegue, né? Porque senão a gente não tem nem a ajuda e a oportunidade não chega.
E justamente esse, perdão, né, o tema que nós vamos começar a falar aqui hoje, que é sobre vulnerabilidade. Eu vejo, assim, esse tema é muito importante, ainda mais que nós vivemos em uma sociedade que prega que ser forte, né, e que passar aí a razão por cima da emoção é que é o ideal, né? Uhum. E aí, então, vem a gente começar aí a traçar um paralelo da importância de ser vulnerável, de entender essa vulnerabilidade, né? Ser vulnerável não é você sentar e olhar todas as situações e ficar ali chorando, não, gente. É muito mais, né? Vai muito além disso daí. E a gente vai ver a importância dessa vulnerabilidade no nosso dia a dia, dentro de uma sala de aula, dentro de uma empresa, né? E o que também leva a pessoa a não ser vulnerável, as consequências disso daí, né? Vamos começar a partir de agora a ver justamente entender como que a vulnerabilidade, quando você tem essa consciência de quem é você, ter a consciência de você se respeitar, né, de aceitar Uhum. quem você é, isso daí já começa é, a você mostrar essa vulnerabilidade. E muitos estudos vêm sendo divulgados, apesar de que eu acho que esse tema é pouco falado, por tão importante que ele é, eu acho que ele é pouco falado, pouco discutido ou pouco, né, trazido à tona. Sim. Então, muitos estudos vêm sendo desenvolvidos mostrando justamente, né, que a vulnerabilidade não é apenas o conceito do dicionário, que é ser uma pessoa fraca, né, que está ali só precisando de ajuda, não é isso. O entendimento vai muito além disso. Uhum. Então, esse vai ser o caminho que a gente vai tomar aqui nessa live. Sim. Aliás, Lúdia, quer até aproveitar para falar que a gente, quando usa esse termo, né, vulnerabilidade, muitas pessoas pensam. Eu falo isso porque, assim, como professor de redação, e vendo o jovem ali querendo escrever e produzir, né, fala assim: eu já ouvi isso, já vi coisa da ONU, já vi coisa de direitos humanos a falar disso, né? E, na verdade, o conceito, pensando em vulnerabilidade humana ou coletiva, ele realmente trata dessa questão dos direitos que as pessoas têm, para evitar restrição, para evitar exclusão, mas não é esse o foco nosso aqui, né? Então, só para deixar claro que nós vamos trabalhar com essa vulnerabilidade dentro das condições individuais de cada um e das suas interações nos meios de convivência. Porque há uma vulnerabilidade importante do ponto de vista dos direitos humanos, mas não é esse o foco da nossa live. O foco da nossa live é trazer essa vulnerabilidade para esse cenário mais individualizado, né? Então, por exemplo, quando eu olho para o meu aluno e vejo o meu aluno vulnerável diante de uma matéria que ele não consegue entender. E vejo que ele se sente ali fragilizado, mas ele tem a chance de transformar isso em uma possibilidade de crescimento, ou ele tem a chance de ficar na autocomiseração. E aí é esse o ponto, né? É conseguir sair dali da inércia e dessa fragilidade e transformar isso num impulso. Isso é possível só com uma identidade sólida, né, amigo? Porque o que vem por trás dessa ideia aí de vulnerabilidade, de fraqueza e tudo, se a pessoa não sabe quem ela é, se ela não tem essa identidade aí super fortalecida, se ela não sabe o valor que ela tem, isso pode gerar duas coisas. O aluno pode ficar ali num lugar de que eu não sei, mas eu não vou falar nada, eu não vou perguntar, eu não posso pedir ajuda. Uhum. Ou ele pode ir para um outro extremo que, na verdade, que é
sentar e chorar. Então, assim, o que os pesquisadores vêm trazendo é que a vulnerabilidade, apesar de ser uma linha tênue, ela está bem no meio disso daí, porque o aluno ou o profissional já sabe quem ele é, né? Já tem essa identidade fortalecida. Então, tipo, eu realmente preciso de ajuda, eu não estou entendendo essa matéria. E eu vou pedir essa ajuda, eu não vou só Exato. permanecer num papel de vítima. Se você permanecer nesse papel de vítima, aí já saiu desse contexto da questão que a gente vai tratar de vulnerabilidade, né? Ele vai permanecer nesse papel de vítima e vai ficar. Agora, quando você reconhece, você sabe quem você é e você abraça as suas fortalezas e as suas fraquezas, né? Aquilo que você é bom e aquilo que precisa ser desenvolvido, você fala assim, ô, peraí, isso aqui eu não preciso ser bom em tudo, né? Eu não preciso ser 100% em tudo. Isso aqui eu não sou tão bom. Então, se eu não sou tão bom, eu posso pedir ajuda para isso daqui, né? E é importante lembrar que todos nós temos pontos de evolução, desenvolvimento, melhoria, o nome que queira dar, né? Porque às vezes a gente pensa que essa é a nossa fragilidade, né? O ponto que nós somos vulneráveis é só nosso, né? E que a gente não pode mostrar isso para ninguém, né? Que tem que ficar ali guardado, escondido, e mal eu posso saber disso, né? Porque a questão de tomar consciência é poder olhar para essa nossa fragilidade, né? O ponto que a gente tem essa vulnerabilidade, olhar para ela e falar, ok, né? Reconheço que tem esse ponto que eu preciso fortalecer, melhorar, e qual ajuda, qual caminho eu vou fazer para fortalecer esse ponto, né? Como a Ludmila tem o dela, o Amilcar tem o dele, cada um tem o seu ponto. Em algumas situações, vou conhecer outras pessoas que também têm a mesma fragilidade, né? Então, tem pessoas que para falar em público, por exemplo, se você pede a pessoa para falar em público numa reunião de trabalho, se ele precisa expor alguma informação, né, algum conteúdo, e ele pode se sentir exatamente vulnerável porque tem essa fragilidade, tem essa dificuldade ali de falar em público. Tem pessoas que participam de reuniões em que ele não coloca o ponto de vista dele, ele não fala, ele não comenta, por quê? Essa é uma dificuldade que ele tem, né? Mas tem outras pessoas na mesma equipe, na mesma reunião, que também têm essa dificuldade, mas que estão ali exercitando, né? Falando, ok, é uma dificuldade, mas aqui são meus colegas de trabalho, não tem ninguém desconhecido, eu vou aproveitar esse momento para poder fazer diferente, né? E me exercitar e ganhar confiança nesse ponto, né? Então, acho que uma questão da vulnerabilidade tem a ver com isso, né? O quanto que nós estamos dispostos a fazer essa mudança, né? Fazer esse caminho de evolução nesses pontos em que nós temos fragilidade ou que a gente se sente vulnerável naquele momento, né? Eu sou altamente suspeito para falar, porque convivendo com jovens em sala de aula, e esse tema assim, para mim é muito instigante. Porque nós estamos falando geralmente de adolescentes, o meu público é o jovem que está ali no ensino médio, e esse jovem, ele é aquele sujeito que está ali na explosão de todos os hormônios, naquela fase em que ele está chegando para ser adulto, mas ainda não chegou lá, e que tudo acontece com ele, né? Então, e é tudo de bom e tudo de ruim, porque ele experimenta muitas coisas desconhecidas e, ao mesmo tempo, ele vai amadurecendo. Então, é ruim porque é uma experiência nova a cada dia. Mas é bom porque é um aprendizado, um amadurecimento, um autoconhecimento que surge. E, nesse caso, quando fala de vulnerabilidade, né, a Silvânia deu o exemplo de falar em público, mas isso é como uma sala de aula que você chega e fala assim, eu quero que cada um faça a leitura de um trecho do texto. E o aluno fala assim, eu não quero ler porque eu não sei ler em público. Meu amigo, você lê há anos. Como é que você não sabe ler em público? É lógico que sabe. Mas ele se sente vulnerável. E ele muitas vezes não percebe que aquela é uma oportunidade de simplesmente olhar e falar assim, tá bom, eu vou ler como eu dou conta.
Ou simplesmente olhar e falar assim, eu vou tentar praticar e fazer isso. Não significa que ele vai fazer melhor, não significa que ele vai ser o orador da turma, mas significa que ele vai desenvolver uma habilidade que ele vai precisar para a vida dele. Porque ao fazer a leitura em sala de aula, amanhã ele está fazendo a apresentação do projeto para um chefe ou para um grande cliente, e ele, sabe, ele precisa de ter na escola um espaço de apoio e de suporte para que ele se prepare para esses desafios. Então, quando nós, professores, às vezes, exploramos um pouco essa vulnerabilidade, não é no sentido de penalizar, né? Muitas vezes a gente é taxado de carrasco, de um professor muito mal, de alguém que joga pesado com o aluno, mas não é isso. É criar ali chances e oportunidades para que as habilidades sejam desenvolvidas e para que a pessoa também reconheça as suas vulnerabilidades, porque ela não tem que saber tudo. Né? Uma pessoa ótima, às vezes, na área de humanas, né? Estuda muito, gosta de geografia, de história, sociologia, tem a dificuldade lá com a física e está tudo bem. Ela tem que saber o suficiente para vencer as etapas que ela tem que vencer, mas ela não vai ser um físico que vai colocar um telescópio no espaço. Né? Então, ela conseguir explorar isso de maneira a reconhecer o que ela tem de potencial, de transformar aquela vulnerabilidade numa aceitação de si mesmo, aí ela fortalece a sua identidade, né? Ela passa a se reconhecer como uma pessoa que tem essas características. E não tem nada de bom nem de ruim, é a característica dela. E é isso que muitas vezes a pessoa não se permite. E é muitas vezes a condução disso dentro do ambiente escolar também não ajuda, né? Porque nós não temos, assim, pessoas que às vezes conseguem deixar essas regras do jogo muito claras, de que ali é uma oportunidade para aprendizado, para crescimento, para se preparar para os desafios. Então, quando a gente pensa nesse ser humano cheio de emoções e cheio de hormônios e que está ali para enfrentar tudo isso e aprender a gerir tudo isso, nem sempre ele consegue enxergar isso e nem sempre a condução do processo é positiva, né? É preciso reconhecer que, em muitos aspectos, trabalhar com as emoções humanas ainda é um grande desafio, né? Eu vou falar sobre a Brené Brown, que é uma cientista social da Universidade de Houston, e que ela fala justamente que que a vulnerabilidade é a capacidade de se conectar com outras pessoas, né? Sem máscara, com verdade, e que, na verdade, isso daí, essa conexão, é o sentido nosso, né, da vida, assim, é o propósito da gente estar aqui, é conectar. E aí eu vou pegar, aqui, estou até vendo que o Archote já está respondendo aqui para a Gláucia, e eu vou até pegar a fala da Gláucia aqui, que ela detesta falar para muita gente, e ela trava na hora, entender que por mais que a gente tenha algumas dificuldades, você entender as suas dificuldades, não significa que você tenha dificuldade, ponto, né? Você pode treinar isso daí, porque senão e a gente pode melhorar, né, um pouco a cada dia, tudo é um processo, porque um oposto da vulnerabilidade, né, a pessoa que ela não se permite, ela vai para um outro oposto, né, um lado oposto, ela vai para aquele lado do orgulho, da arrogância, né, de que não preciso de ninguém, mas isso tudo cria uma armadura, e essa armadura ela é rígida. Para você ultrapassar isso daí, se a pessoa não tiver um entendimento, né, porque não querer falar em público, ou seja lá qual outra coisa que a pessoa tenha dificuldade, vem por trás o quê? Uma vergonha, um medo de se colocar ali vulnerável. E entender o motivo disso é devido a quê? É o medo da crítica? É o medo de não se achar bom o suficiente? É o medo de não estar agradando? É o quê? Né? É da onde que vem isso daí? E aí, a partir do momento que você vai entendendo,
Faz parte do seu autoconhecimento, isso daí. Por isso que a pessoa, quando ela consegue ficar vulnerável, assim, de uma maneira tranquila com ela mesma, por quê? Porque ela sabe quem ela é, sabe? Não, eu não vou ter medo do que o outro vai falar e que o outro vai achar, porque o que ele está achando é dele, não é meu. É problema dele, não é meu problema. Hoje eu estou falando assim, mas amanhã eu vou estar melhor, depois de amanhã eu vou estar melhor ainda, e assim, né, nós vamos evoluindo. Mas faz parte dessa vulnerabilidade você se conhecer para você se aceitar e trabalhar o que precisa ser trabalhado. Porque se você não se coloca nesse papel, vem o outro lado e aí você vai se fechando cada vez mais. Aí você pensa numa empresa, igual a Sil, anos dentro desse mundo corporativo. Várias pessoas ali numa disputa de ego. Por quê? Porque não consegue se colocar no papel de vulnerável e pedir uma ajuda para um colega de trabalho, porque ele não pode pensar que eu não sei tal coisa, ou ele não pode pensar, né, que eu estou precisando de ajuda, porque, né, precisar de ajuda é uma coisa de outro mundo. Como que eu, um fulano de tal, estou pedindo ajuda, né? Então, Principalmente as assim, lideranças, né? Às vezes a liderança tem muito esse papel de super-herói, né? Então, a partir do momento que eu sou gerente, supervisor, diretor, presidente da empresa, né? Que assume essas posições de liderança, formal ou informalmente, né? É como se assumisse a capa do eu sei tudo, eu resolvo tudo, eu não preciso de ninguém, né? E eu dou conta de tudo sozinho. E isso não existe, né? Porque se ele tem uma equipe é exatamente para complementar, para coordenar, para ele direcionar atividades. Então, até muitas vezes a equipe é composta de pessoas que têm os conhecimentos que ele não tem, né? Porque são as pessoas que vão realizar atividades na prática, ali no dia a dia, de processos em que ele não vai atuar diretamente. Então, ele tem que ter pessoas muito boas em determinadas áreas, né, com uma expertise técnica muito boa, porque ele sabe que é alguém que vai estar lá representando, né, ele, vamos dizer, o departamento, a equipe, a gerência dele, e que vai fazer bem feito aquele papel. Então, ele automaticamente já é vulnerável, porque tem algum conhecimento ali que ele não domina, né? Ele não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não vai conseguir participar de todas as reuniões, e ele tem que ter pessoas na equipe dele que ele sabe, né, tem a confiança de que vão fazer bem aquele papel. Mas às vezes a liderança tem, né, aí vai para o outro lado, que é o lado da arrogância, né? De acreditar que, a partir do momento que ele está ali, primeiro, todos estão aqui para me servir, né? E que não existe isso, né? Pelo contrário, é ele que tem que servir essas pessoas, né? Direcionar para o conhecimento, para o desenvolvimento, cuidar da carreira desses profissionais, né? Então, se tem alguém que serve, é o líder servindo a equipe, né? Já tem um livro aí conhecido, que é o líder servidor, né? Uma importância grande, né? De estar disponível para essa equipe, né? E o quanto que essa arrogância só afasta, né? Afasta a equipe dessa liderança, né? Porque olha e fala, poxa, né? Ele tem as dificuldades dele, nós temos a nossa como equipe e podemos trabalhar e caminhar juntos, né? Então, acho que um risco grande que a gente vê nas organizações com relação à vulnerabilidade é o quanto que a liderança não acha que ele é vulnerável, que ele não tem pontos de desenvolvimento, e aí cai no pecado da arrogância. E isso é muito, muito desgastante para todo mundo, né? Porque vai chegar um momento em que ele vai precisar, vai estar realmente vulnerável, e às vezes a equipe, né, não vai conseguir realmente estar disponível para dar o suporte que ele precisa, né? Mas isso, aproveitando sua fala, Silvânia, isso tem muito a ver com um processo de formação que nós temos, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a criança e, né, para os jovens, eles vêm num processo em que eles têm que ser nota máxima ou total em tudo, né? É a busca da perfeição o tempo todo. E que eu não acho que isso é necessariamente errado. Eu só acho que a maneira como isso é conduzido é que não é a mais adequada.
Porque a pessoa vai se esforçar para ser o melhor em tudo. Todo mundo quer ter a excelência na apresentação do que faz, todo mundo quer a excelência naquilo que entrega de produto, de serviço, de trabalho, de atividade. Todo mundo quer receber o melhor possível, ninguém quer receber uma coisa mais ou menos. Então, assim, trabalhar com a excelência é ótimo, mas reconhecer a sua vulnerabilidade no campo A, no B ou no C faz parte do processo e você tem que ser confrontado com isso ao longo da sua vida. Não um confronto negativo, aquele confronto, né, de crítica ácida que te joga para baixo, mas o confronto no sentido de construção, de você reconhecer que você realmente tem uma vulnerabilidade, que esse ponto é um ponto que você precisa de ajuda, porque se você consegue trabalhar isso ao longo do, por exemplo, do percurso formativo desse jovem, ele não vai chegar e ficar desesperado no dia que ele tirar uma nota vermelha, por exemplo, ou que ele não for aprovado numa certa disciplina. Porque ele vai perceber que isso faz parte da vida, do processo, né, de formação dele, do processo de aprendizagem, do processo de autoconhecimento que ele tem que ter. De olhar e falar, olha, isso aqui realmente eu não tenho essa habilidade toda, isso aqui é algo que eu preciso de uma ajuda externa, de um apoio, de um suporte. Então, mas aí é que tá, você não pode simplesmente aceitar que a pessoa diga que não, eu tô certo sempre, eu acerto sempre, eu faço tudo que é nota 10 o tempo todo, sabe? Porque a vida das pessoas, em geral, não é assim. Né? Por mais que ela queira, por mais que se esforce, mas não é assim. Tem hora que vai olhar e falar assim, vou ter que refazer, vou ter que retrabalhar, vou ter que dar 2 passos atrás e começar de novo o projeto, porque é assim que nós vivemos e tá tudo bem. E é assim que nós aprendemos, né? É assim que nós aprendemos. Exato. Porque quando vem alguém e fala, olha, esse projeto pode ter melhor nesse aspecto, você pode desenvolver melhor a sua ideia nesse conceito, esse conhecimento você ainda não tem maturidade suficiente, enfim. Isso faz com que eu tenha ainda espaço para aprender, para crescer, para desenvolver, para onde ir. Se eu já sou 100% em tudo, se eu já sei tudo, o que eu estou fazendo aqui, né? Assim, fica muito sem graça, né? A vida perde um pouco da graça que é o aprendizado em grande parte dela, né? E reconhecer que você tem pontos vulneráveis da sua vida é uma maneira que tem de você também abraçar com amorosidade isso e falar, olha, eu vou acolher porque eu sou assim. Esse sou eu. Com o que tem de bom e o que tem de não tão bom. Né? Eu não tenho como julgar fora aquilo que por acaso não é tão bom, que é vulnerável. Eu sou obrigado a acolher isso de uma forma muito positiva. Né? E como a Ludmila falou, né, Lud? A própria Brené Brown provou cientificamente que as pessoas que acolhem têm assim, uma postura diante dos desafios muito mais positiva e muito mais capaz de superar os desafios do que quem não acolhe, né? Verdade. Ela falou, diante das pesquisas dela de anos e com várias pessoas, né? Ela mostrou que, claro que tem o ônus e o bônus, mas que o resultado da pesquisa mostrou quanto que o bônus é infinitamente maior do que o ônus, porque é a tranquilidade da pessoa ser quem ela é de verdade. Né? Isso aí dá uma leveza, isso aí dá uma paz interior, porque aí qualquer questão que apareça no meio do caminho dela, ela olha com tranquilidade e fala, não, isso aqui eu dou conta, não, isso aqui nem tanto, vou buscar uma ajuda, não, isso aqui, nossa, está sendo um desafio para mim. Lembrei até de um caso pessoal aqui, eu e meus irmãos, a gente tem um grupo no WhatsApp, e a gente estava passando um momento desafiador de saúde, né, questão de saúde na família, e eu vejo que os meus irmãos olham para mim como uma pessoa muito forte, sabe? E aí, um dia eu virei e falei, gente, eu não estou confortável neste momento com esse papel,
E eu realmente mandei uma mensagem para os dois e eu falei, olha, eu sei que vocês me veem como uma pessoa muito forte, mas nesse momento eu não estou e eu estou me permitindo não estar. Show. Então eu estou precisando da ajuda de vocês também, porque vocês focaram na questão, né, do problema de saúde, mas vocês esqueceram o resto de todas as outras pessoas envolvidas nisso, que também têm seus sentimentos, que também têm suas dores. Então eu falei, olha, eu estou me permitindo não estar e eu estou me permitindo estar vulnerável nesse momento e permitindo não estar bem e está tudo certo. E eu quero que vocês respeitem isso. E o meu irmão virou para mim e falou assim, Lude, é exatamente isso. A imagem que a gente tem de você é essa mesmo, então a gente vai deixando, porque fala, ela dá conta, ela dá conta, ela dá conta. E eu falei com ele, não, eu dou conta mesmo, mas a hora que eu não der, eu vou falar também. Né? Porque eu não preciso dar conta disso daí o tempo todo, 100% do tempo. E eles entenderam e meu irmão pediu desculpa e falou, não, então, a partir de agora, estamos juntos que eu vou te ajudar nisso daí. Eu falei, e é por interessante, favor. né? Porque às vezes se você... A tendência é a gente falar, mas eu já... Pegando o seu exemplo, né? Eu sei que eles contam comigo, eu sempre ocupei esse lugar, e você poderia ir para o lado da arrogância no sentido de eu tenho que dar conta porque esse é o meu lugar e eu vou assumir esse papel e, né, não vou colocar a minha vulnerabilidade nesse momento, né? Não vou falar que eu estou frágil e que agora eu não vou dar conta 100%, que eu preciso que alguém divida comigo esse lugar, essa ação, o que quer que seja. Então, acho que é o risco, né? O risco não, mas tipo, a linha tênue é essa, né? Porque a gente incorpora ali um papel e que a gente não quer abrir mão dele, de certa forma, né? Você poderia falar, não, esse lugar é meu, todo mundo me vê desse jeito, como assim agora eu vou ser frágil? Como assim agora eu não vou dar conta sozinha e vou ter que dividir isso com alguém, né? Então isso é um exemplo muito rico, porque tanto na vida pessoal, que foi a situação que você viveu, quanto na profissional, às vezes os profissionais têm esse papel de que todo mundo já me vê aqui como especialista desse assunto. E como agora eu vou dizer que eu não vou conseguir direcionar esse projeto até o fim, que eu preciso de outras pessoas, né? Que eu preciso dividir as responsabilidades porque estão em muitos projetos, e vem isso como uma fragilidade, né? E não com o lado de que, ok, que bom que tem vários outros projetos, eu sou especialista assim, mas preciso de outras pessoas, até para compartilhar o que a gente está fazendo nesse momento. Então foi um ótimo exemplo e a experiência que você teve nesse sentido, né? Não, e tudo mudou a partir daí, porque ficou muito mais leve para mim, né, do que eu achar e assumir isso daí para a vida, de que eu tenho que, realmente eu tenho que, né? Não é eu tenho que, eu sei quem eu sou e escolho ser forte a maior parte do tempo, mas a hora que eu senti que eu estou passando por cima de mim, que eu estou passando por cima dos meus sentimentos, não. Né? Eu vou fazer o quê? Eu vou redirecionar isso daí. Porque se você entra no papel de arrogante, de orgulhoso, você fica ali, não sai do lugar. Né? Você é incapaz de pedir ajuda, incapaz de pedir perdão, você não muda, né? Porque a pessoa só consegue mudar quando ela se coloca nesse papel de vulnerável. Porque se você está nesse papel de orgulhoso, de arrogante, de prepotente, você vai mudar o quê? Vai mudar para quê? Sim. Verdade. É verdade. A gente... quem não se permite conhecer esse lado da vulnerabilidade individual, né, pessoal, acaba escondendo ali outros sentimentos, né? Porque ela não olha para isso, porque ela acredita que ao olhar para essa vulnerabilidade, ela vai se sentir menos merecedora, né? Do que está no entorno dela, do acolhimento, do amor,
carinho, dá atenção, e aí ela prefere abafar a vulnerabilidade, só que o problema é qual é o cobertor para abafar, né? Que muitas vezes é esse que vocês estão falando, é o cobertor da arrogância, da prepotência, de se colocar numa condição completamente fora daquilo que ela muitas vezes dá conta de gerir, e com isso ela vai se magoando de outra forma, vai se sufocando e se tornando uma pessoa cada vez mais dura consigo mesma, né? Vai criando uma capa ali que é para esconder essa vulnerabilidade, mas que acaba se tornando como se fosse um porco-espinho, né? Começa a espetar todo mundo ao redor dela, né? Eu vejo que não tem como... desculpa, Sil, eu não vejo que não tem como você alcançar um objetivo na sua vida, seja ele pessoal ou profissional, né, se você não se colocar nesse papel de vulnerável, porque só a pessoa vulnerável que ela vai se aceitar como ela vai assumir seus erros, suas inseguranças, suas dúvidas. Então, se você não se colocar nesse papel, como que você vai alcançar algum objetivo? Porque se você sabe tudo, se você precisa de tudo, você não precisa alcançar mais nada. Acabou, pode morrer. Já virou Buda, né? Já iluminou e já pode ascender para outro plano, outro nível da espiritualidade, né? E eu ia dizer também o quanto que a formação das crianças, né? A Milka falou um pouco da formação, do quanto que os jovens já estão assim, mas na verdade, quando a gente fala para as crianças, né? Principalmente para os meninos, né? De que ele não pode chorar, ele não pode ser frágil, ele não pode ter medo, né? Ele tem que ser forte, né? E aí, algumas coisas a gente fala mais para... A tendência é que se fale mais para os meninos, outras situações fale mais para as meninas, né? E aí a gente começa a limitar essa questão da fragilidade, da força, né? Ou você pode ou você não pode, você consegue isso, você não consegue. E aí, quando começamos a trabalhar essas informações na mente dessas crianças, né? E colocar alguns limites que, na verdade, são dos adultos, né? Das nossas limitações e que podem interferir, né? No desenvolvimento da personalidade dessa criança, né? Então, quanto também um ponto de atenção, né? Para as famílias aí, com suas crianças e até com seus adolescentes que também estão em fase de definição dessa personalidade, né? Dos meus potenciais, do que eu acredito, da minha força, das minhas crenças, né? Dos meus valores, dependendo do que se escuta constantemente em casa, isso pode impactar muito fortemente na personalidade, na maneira como esse futuro adulto, né? Vai atuar em algumas situações da vida, né? Então isso é um ponto importante também para a gente trazer, né? Quer fazer outra colocação, Amilka? É só dizer que essa vulnerabilidade tem mesmo que ser trabalhada, e eu acho que nós, enquanto pessoas que estamos aqui desenvolvendo pessoas, né, nós temos o compromisso de olhar para as nossas próprias fragilidades e acolhê-las. E que quem está aqui acompanhando essa live, que saiba que pode contar conosco para se preparar, para se conhecer, a ponto de ter as suas vulnerabilidades apresentadas. Eu acho que apresentado é melhor do que exposto, porque exposto cria uma conotação de uma exposição como se fosse algo talvez não deliberado, né? E apresentado é algo que você apresenta. Porque quando a gente consegue apresentar a nossa vulnerabilidade de uma maneira mais amistosa, é porque a gente já conseguiu reconhecê-la e aceitá-la, e aí a máscara cai, eu deixo de ser apenas um personagem, né? Porque nós sabemos que cada um de nós acaba assumindo uma persona, né?
aqui eu sou o Amilcar, que trabalho no Archote, que desenvolvo jovens. Na escola, quando eu leciono, eu sou o Amilcar professor e assim por diante. Mas assim, quando todas essas personas, né, quando as máscaras delas caem, quem é o verdadeiro Amilcar? Eu sou esse ser humano que está aqui também e que consigo aceitar, e eu acho que cada um de nós sabe que tem as próprias vulnerabilidades. Então é importante que a gente também use esse espaço para dar esse depoimento, porque quem está nos acompanhando agora, quem né, seguiu na live até agora, com certeza vai saber que nós aqui somos verdadeiros naquilo que fazemos e que acreditamos, e estamos aqui para ajudar verdadeiramente cada um a se desenvolver. Porque é importante deixar isso muito claro. Nós não estamos prontos. Estamos em desenvolvimento. E vamos ajudar você a continuar o seu processo de desenvolvimento, porque cada um de nós tem um processo, e isso vai acontecer ao longo de um tempo de acordo com o objetivo de cada um. Então, acho que é bom também deixar esse depoimento aqui para que as pessoas se sintam mais acolhidas e mais seguras para procurar, porque como a vulnerabilidade também cria esse sentimento de fragilidade, de insegurança, então, assim, não se sinta desse jeito. Pode procurar, porque quem procura ajuda vai receber a ajuda adequada, a ajuda que merece, e vai conseguir superar qualquer desafio que tenha que enfrentar. E falar, né, gente? Eu falo assim, as pessoas ficam pensando que o outro tem bola de cristal, né? Fica esperando que o outro adivinhe o que passa dentro de você, e não adivinha não, gente. Então, eu falo que você precisa falar, gente. Abre a boca e fala, levanta do sofá e vai, sabe? Vai questionar. Se você não sabe quem falar, pergunta para alguém. Às vezes você pergunta se tem alguém para indicar, se tem, né, ou com quem que falaria, se não sabe nem por onde começar, né? Alguém vai saber te falar quem você deve pedir a ajuda certa, né? E outra coisa que eu quero falar é aumentar, gente, a percepção, sabe? Quando você aumenta a sua percepção, a forma que você vive, a forma que você ama, a forma que você trabalha, né? Que você começa a mudar isso daí, você já começa a fazer esse trabalho interno, que aí você já começa a se mudar, né? Voltando naquela questão que eu falei no início da live, que nós estamos aqui para se conectar com pessoas. Então, já que a gente precisa dessa conexão e a gente se conecta com pessoas o tempo todo, né, no trabalho, na escola, dentro de casa, esse papel de vulnerável, se você quiser ter um bom relacionamento com as pessoas, um relacionamento verdadeiro, né, igual a Milka falou, sem máscara, né, qual que é o problema de falar que eu te amo primeiro? Se você se entrega aquilo ali, quanto mais verdadeiro você mais leve você mais tranquilo você fica, e você entender que todas essas conexões que tem na sua volta, e que são muitas, né? Uma atitude sua, não pensa que não tem efeito na vida do outro, porque tem, né? Se você não se posiciona, seja ali com seus acertos, seja com seus erros, mas se você não se posiciona, você interfere na vida do outro, né? Porque a pessoa que ela é vulnerável, ela é uma pessoa que pede perdão, ela é uma pessoa que vai pedir desculpa, porque ela vai assumir um erro dela, ela vai assumir uma dificuldade dela. Agora, você pensa um ambiente que você mora, um ambiente que você trabalha, todo mundo ali orgulhoso, ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém interage com ninguém, aí um vira as costas, o outro está falando. Não tem como a pessoa alcançar os objetivos, não tem como a pessoa prosperar na vida dela seguindo por esse caminho. Não tem como. É verdade. Verdade. Então vamos abraçar, né?
a essa questão vulnerabilidade. de ver que todos somos, né? Tem os que revelam e os que não revelam. Na verdade, acho que essa é a diferença, né? Os que reconhecem que faz parte do nosso momento, né? Fases de vidas, em épocas que estamos mais ou menos vulneráveis, mas vulneráveis todos somos, né? E às vezes quem está lá batalhando para esconder essa vulnerabilidade está sofrendo mais, né? Porque está, primeiro, perdendo a oportunidade de relaxar, né? Menos pesado, fica mais leve, né? Saber que eu posso errar e reconhecer que sim, eu errei, sim, eu preciso fazer diferente, sim, eu preciso ouvir uma outra opinião, sim, eu preciso compartilhar isso com alguém, né? Então, acho que esse aspecto também é importante ficar atento. Somos todos vulneráveis. É. E assumir isso daí faz parte do seu autoconhecimento, né? E saber essa linha tênue aí, né? Não é para nem entrar para o lado do orgulho e nem ir para um lado de vitimismo. É esse meio termo aí. E que, de novo, para a gente fechar aqui a live, é através do autoconhecimento que você vai entender isso. Né? Porque através do autoconhecimento você sabe quem você respeita quem você se assume com todos os defeitos, todas as qualidades, e a partir de então, né, você não vai ter esse medo de não ser aceito, né? Porque a vulnerabilidade, a pessoa fica com esse medo de se colocar no papel vulnerável justamente com medo de não ser aceito. Né? E isso daí, a partir do momento que você se conhece, você não tem esse medo. Exato. E aí você busca esse equilíbrio aí, né? Exatamente. É isso mesmo. Alguma outra colocação? Não, acho que qualquer coisa que a gente falar agora vai ser para começar a desembolar um outro fio da meada que já não dá mais tempo. Então eu vou aproveitar que eu estou com a palavra para agradecer a audiência, todo mundo que participou, todo mundo que acompanhou. Se curtiu aí, aproveita, manda essa live aí para alguém que né, possa se aproveitar dela, possa aproveitar esse conteúdo, divulga o nosso trabalho, porque a nossa ideia é sempre ajudar as pessoas a se desenvolverem. E é isso. Aguardamos você na próxima semana. Exatamente. Também agradecer pela presença de todo mundo. Mais uma segunda show. E com isso, trazendo sempre temas que a gente acredita que sejam importantes para o nosso autoconhecimento, né? Para o nosso desenvolvimento como pessoas, como profissionais, e no sentido de contribuir com sermos melhores, né? Eu acho que está todo mundo num processo de querer ser o melhor, né? A melhor pessoa, melhor pai, melhor mãe, melhor irmão, enfim, esposa, marido, cada um no seu papel social, mas principalmente conosco mesmo, né? Sermos melhores no que nós acreditamos que nós podemos ser, sermos a nossa melhor versão. E aí, essa é a intenção de trazer todos esses assuntos. Na semana que vem, um novo tema para a gente seguir no processo de evolução e desenvolvimento. É isso. Obrigada, Lúcia, mais uma vez. Gente, boa tarde, muito obrigada, gratidão a todos que passaram por aqui e obrigada àqueles que ainda vão assistir. Obrigada, Sil, Amilcar, e até segunda. Até. Obrigada. Até. Beijo. Beijo. Beijo, obrigado.